Fala turma, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais uma questão para a gente resolver. E dentro da resolução, vamos fazer a nossa revisão. Vamos rever os conteúdos que é trabalhado no nosso ensino médio e é cobrado nos vestibulares e concurso público. O SSA1, Sistema Seriado de Avaliação do Primeiro Ano, ele trouxe em seu vestibular, um vestibular seriado, então esse vestibular é só para a turma do primeiro ano, é uma das formas de ingresso na UPE, a Universidade de Pernambuco, que ele tem um vestibular seriado para cada ano do ensino médio. Como o primeiro ano é mecânica, está aqui uma questão de mecânica, onde trabalha MCU, Movimento Circular Uniforme. E o problema é o seguinte, um ponto material percorre uma circunferência de 30 centímetros de diâmetro. Lembrar que diâmetro a gente não trabalha muito com ele, trabalhamos com um raio. Todos os problemas que trabalham com circunferência é o raio. Diâmetro, raio, raio é a metade dele. Então, efetuando uma volta completa a cada 10 segundos. Então, quer dizer que a cada 10 segundos ele dá uma volta completa. Qual é o valor da frequência, da velocidade angular e da velocidade linear desse ponto material? Isso, respectivamente. Foi bom porque ele já colocou aqui na ordem. Primeiro lugar está a frequência, já que apareceu na frase. Segundo lugar está a velocidade angular, já que apareceu segundo na frase. E, posteriormente, a velocidade linear, que é por último na nossa frase. Então, ele já colocou na ordem. Não preciso me preocupar com respectivamente, tá certo? Vamos fazer uma revisão rápida dentro dessa parte de movimentos MCU, o movimento circular uniforme. Temos que aprender a questão do período, vou colocar aqui, período, calcular a nossa frequência, vou colocar aqui também, frequência. Precisamos lembrar da velocidade angular, a velocidade angular e a velocidade linear, a velocidade linear, também chamada aí de velocidade periférica, tá certo? Primeiro, período. Período, ele vai ser o cálculo de tempo, e esse tempo ele vai estar em segundos. Mas é contagem de tempo, qualquer tempo? Não, não é qualquer tempo. Não basta você olhar o relógio, contar o tempo e dizer que isso é o período. Para poder que o tempo seja período, ele precisa ser uma repetição, ou seja, algo que acontece e volta a acontecer. Então, quer dizer, eu saio da minha casa para a escola em 10 minutos. Isso é período? Não, porque não está se repetindo. Mas, professor, e se todo dia eu vou e volto? Todo dia você vai e volta exatamente em 10 minutos? Porque período, ele precisa ser repetitivo. E a repetição, ele ser bem cadenciado. Ou seja, se o período é de 10 segundos, aquilo acontece, 10 segundos acontece de novo, 10 segundos acontece de novo. Então, quando a gente fala período, período é o tempo de algo acontecer e exatamente voltar a acontecer naquele intervalo de tempo. Então, se eu digo um período de 5 segundos, quer dizer que a cada 5 segundos algo acontece, volta a acontecer, e isso para mim é período. Então, período é contagem de tempo, sim, mas não é qualquer tempo. É o tempo que algo acontece e volta a acontecer, tá certo? Ele precisa acontecer e exatamente naquele momento. Frequência. A frequência é quantas vezes algo acontece dentro de um certo período. A frequência vai estar ligada a período, tá certo? E a frequência ela vai ser medida em Hertz. A unidade de frequência é o Hertz. Mas vai aparecer também para vocês em RPM, tá certo? E a frequência, como é que eu posso dizer a frequência? A frequência ela está ligada diretamente ao período, tá certo? Eu só posso dizer a frequência se eu disser o período. Como assim? Vamos dizer que você fala, eu vou 2 vezes ao cinema. Tá certo, você vai 2 vezes ao cinema, mas ao quê? Ao ano? Ao mês? Ao dia? À semana? Se você disser, eu vou 2 vezes ao cinema ao mês, eu vou 2 vezes ao cinema por semana, você vai ver que a frequência é maior. Então a frequência ela só vai ser alta ou baixa diante do período. Ou seja, para eu dizer frequência, eu preciso ter um intervalo de tempo. Então, quando eu digo que a frequência ela vai ser ligada ao período, é porque eu preciso saber o intervalo de tempo
e quantas vezes aquilo acontece dentro daquele intervalo de tempo. Então, período calcula tempo, mas não é qualquer tempo. É o tempo de algo acontecer e voltar a acontecer novamente, tá certo? Tipo, 5 segundos. Quer dizer que o período de 5 segundos, a cada 5 segundos, algo volta a acontecer. Frequência, exemplo, 5 Hz. O que é o que eu quero formar? 5 Hz. A cada 1 segundo, a gente tem 5 voltas, 5 oscilações, 5 repetições, tá certo? Então, quando a gente fala 5 Hz, é que ele fez 5 voltas por segundo, 5 oscilações por segundo, 5 revoluções, 5 rotações por segundo. Então, quando a gente fala frequência, eu vou dizer quantas vezes aquilo acontece por segundo, tá certo? Velocidade angular, eu tenho duas equações para a velocidade angular. Eu posso calcular a velocidade angular utilizando quando ele dá uma volta completa. Uma volta completa é 2π, mas Bruno, não é 2πr, não. 2πr quando eu quero saber o tamanho de uma volta, tá certo? Uma volta é 2π. Aí, quando eu quero saber a velocidade angular e ele deu uma volta completa, 2π pelo período. E quando ele não dá uma volta completa, ele só faz uma abertura de ângulo, aí você vai pegar a variação da abertura desse ângulo e dividir pelo período. Então, eu tenho duas equações para a velocidade angular. Quando ele faz uma parte do ângulo ou quando ele dá uma, duas, três, quando ele dá voltas completas, tá certo? Velocidade linear, também tenho duas. Quando ele faz em relação ao período, ou seja, uma volta completa, 2πr, pelo período. Ou eu posso utilizar pela frequência, 2πrf. Também tem uma equação que une as duas, que é essa daqui, ó. A velocidade é igual a angular vezes o raio, tá certo? Então, relembrando aí nossas equações, duas para angular, angular com volta completa, apenas o ângulo feito, a velocidade linear de percurso pelo período, velocidade linear com a frequência. Lembrando que esse cara aqui não quer saber do tamanho da volta, a distância que ela chega, o tamanho da circunferência. Esse daqui eu vou calcular qual é o tamanho da circunferência, o tamanho do raio, a distância que ele alcança. E aqui une as duas ao mesmo tempo, ok? E para a fórmula de período e frequência, vocês têm essa fórmula aqui, ó. Para período, o período é 1 sobre f, e para a frequência, você tem 1 pela período, tá certo? Então, eu tenho a equação de 1 pela frequência e a frequência é 1 pelo período, ok? Lembrando aí das nossas equações, podemos ir para o nosso problema. Um ponto material percorre uma circunferência de 30 centímetros de diâmetro. Então, a nossa circunferência, ela tem um diâmetro de 30 centímetros, mas eu só vou usar o raio, que vale 15 centímetros. Efetuando uma volta completa a cada 10 segundos. Primeiro, qual é o valor da nossa frequência? Como eu já sei qual é o período, porque uma volta completa é 10 segundos, então 10 segundos fica sendo o nosso período. Para calcular a frequência, eu posso utilizar esta equação aqui, ó. Usando ela, eu vou ficar a frequência é igual a 1 sobre o período, que é 10. A frequência vai ser 1 sobre 10. 1 dividido para 10, você vai ter 0,1. 0,1 Hz. Achei qual é a frequência que ele está. É uma frequência de 0,1. Bem, olhando as minhas alternativas, eu já sei que a letra C e a letra D estão fora, porque a frequência ali tem 10, e no caso é 0,1. Então eu fico entre A, B e a letra E. Vamos calcular agora a velocidade linear. Angular. Vamos calcular a velocidade angular. Para calcular a velocidade angular, eu tenho duas possibilidades. Utilizar essa equação com período, tá certo? Para uma volta completa. E essa daqui com período, quando ele faz apenas um ângulo de abertura. Como ele deu uma volta completa, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Utilizando essa equação, a velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período. E qual é o período que ele fez?
é um período, tá certo? Para uma volta completa, 10 segundos. Então, a velocidade angular é de 2 vezes π. E quanto equivale π? O π está sendo considerado 3. Então, já vou colocar 3. E o período de uma volta completa? Ele disse que o período de uma volta completa é 10 segundos. Vou colocar aqui. Então, a velocidade angular, 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido para 10. 6 dividido para 10 é cortar um zero e voltar uma casa. Vou ter 0,6 radianos, tá certo? Tá aqui, ó, radianos por segundo. Então, eu já vou cancelar quem agora? A letra B, porque 6 radianos por segundo ou é a letra A ou é a letra E. Vamos agora calcular a velocidade linear. Para calcular a velocidade linear, você pode utilizar qualquer uma dessas equações aqui. Eu posso utilizar essa, tá certo? Porque você já tem o π, você já tem o raio, você tem o período. Você pode utilizar essa porque você tem o π, você tem o raio e você tem a frequência. Ou simplesmente utilizar essa daqui, ó, que vai brincar com as duas. Então eu vou para essa. A velocidade é igual a angular vezes o raio. A velocidade angular você achou 0,6. E o raio? O raio é 15 centímetros. Então vou colocar 15 aqui. Bruno, não precisaria passar para metro? Sim, eu deveria passar para metro. Mas como todas as alternativas estão em centímetros, vou deixar aí mesmo. Então a velocidade vai ser 6 vezes 15 vai me dar 90. Como eu tenho uma casa decimal, 0, aqui, ó, tá certo? Então, 9 centímetros por segundo. A resposta aí correta fica sendo a nossa letra A. A frequência é de 0,1 Hz. A velocidade angular é de 0,6 radianos por segundo. E a velocidade linear é de 9 centímetros por segundo. Beleza, turma? Esta aí foi um problema muito bacana de movimento circular uniforme, que trabalha com período, frequência, angular e linear. Uma revisãozinha rápida, tá certo? Para a gente relembrar e resolver o nosso problema. Um abraço, turma. Até mais.